podemos empezar, ¿no? Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos aquí en el ciclo de conferencias acerca de cultura brasileña en el Centro Cultural Brasil-México de la Embajada de Brasil. Hoy tenemos el honor y el placer, el gran gusto de contar con la presencia de Teresa Cristina de Oliveira Criscuolo. Teresa es licenciada en Artes Visuales y Música por la Universidad de Sergipe, es especialista en Arte y Educación por la Facultad de San Luis, es tecladista, es profesora del Conservatorio de Música de Sergipe hace 15 años y también trabaja en la institución llamada CAP-CEMED, una institución de apoyo educacional para cegos, hace 9 años. Y en el año de 2018, Teresa participó como jurada, como sinodal, del Festival de Parintins. Muito bem-vinda, Teresa, por primeira vez conosco no Centro Cultural. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade. A palavra é toda sua. Boa noite. Meu microfone está ok? Ok. Ok, boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer uma conversa, né, como já diz o título, sobre o Festival de Parintins. E eu preparei uma série de slides para mostrar para vocês a estrutura do festival, um pouco de cada item. O festival é muito amplo, né? Eu acredito que o que a gente vai ver aqui hoje é só uma amostrazinha, diria assim, um petisco, para que quem gostar desse assunto, quem se interessar, vai lá e procura mais. Tem uma literatura, tem muitos artigos científicos sobre o Festival de Parintins, né? Já tem uma pesquisa bem ampla sobre este festival, porque o festival demanda o festival é grandioso, então demanda essa quantidade de artigos. Eu vou começar aqui, compartilhar a tela do meu slide. Então, esses são os dois bois, né? O Festival Folclórico de Parintins, ele traz como tema a festa do boi bumbá. E os principais bois são o boi garantido, o boi caprichoso. Falo principais porque nós já tivemos, né, um outro boi, que era o boi verde, mas ele não resistiu muito tempo e só sobreviveram 2, né? O vermelho, que é o garantido. Aqui, atrás de mim nós temos os 2 e na tela. Então, a gente precisa de uma breve definição do que é folclore. Não sei se é a mesma palavra em espanhol. Então, conhecimento do povo, conhecimento da cultura, do saber popular, é tudo que vem do povo. Tudo aquilo que é acumulado, o conhecimento acumulado, as manifestações, costume, comida, vestimenta, danças, brincadeiras, tudo isso que vem do povo, todo o saber popular é estudado pelo folclore, né? E a gente classifica como folclore de um povo. Essa é uma foto de uma alegoria dentro do Bumbódromo, que é o local onde acontece o Festival Folclórico de Parintins. Essa alegoria, provavelmente dá para vocês perceberem, que é do caprichoso, porque predomina, né, a cor azul. Então, os bois são proibidos de usar as cores do contrário, né? Esse termo é usado porque os bois eles não se referem ao outro boi pelo nome, não, eles se referem como contrário. Então, eles não são autorizados a usar a cor do contrário nas alegorias e durante o festival. Um breve histórico, né, do Parintins. Parintins chama a ilha de Tupinambarana. Parintins é o nome do município, né? Tem essa questão política, né? Divisão política geográfica. Que é fundada em 1880. Como toda a cultura brasileira, como todo o território brasileiro, na cultura brasileira nós temos a fusão
de 3 principais etnias. É lógico que nós temos outras etnias, mas nós temos a fusão do europeu, do ameríndio e do negro, né? E Parintins, pela sua localização, era um ponto de passagem de várias etnias, né? Nós vamos ver mais à frente a localização. Estado do Amazonas, que fica na região norte, um estado no extremo norte, que já vai fazer divisa com outros países, né, da América do Sul. E nessa ilha de Tupinambarana, nós tínhamos essas etnias principais: Tupinambá, Parintintim, Murá, Munduruku, Maué, Sapopé, Parueri. Essas são as etnias, são as tribos, né? A localização dela fica no extremo leste, então ela fica mais próxima, muito mais próxima do Pará do que da capital do estado do Amazonas. Então ela já é bem próxima da divisa com o Pará. 372 quilômetros de Manaus. É o segundo município mais populoso do estado, né? Só perde para a capital. E eu diria assim, eu botei o termo, ela é invadida pelos portugueses no século XVIII, como toda a história do Brasil e também de toda a América, né? Vocês vão ter as missões jesuíticas, as missões católicas, que vêm para cá no intuito de colonizar, de amenizar, de escravizar e de assim, dominar a cultura e explorar economicamente, né? Então, foi invadida também no século XVIII. Essa é a localização de Parintins, né? Vocês vão ver, ela já está bem na divisa, bem próximo ao Pará. Esse é o Rio Amazonas e os seus afluentes, né? Afluentes do Amazonas. No folclore parintim, a gente pode falar que as tribos que lá existiam já tinham os seus festivais, né? A gente pode citar como exemplo o festival da tribo dos Maués, a Tocandira. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um festival de iniciação. Várias tribos têm rituais de iniciação dos adolescentes. Quando o adolescente vai passar essa transição da vida de criança para a vida adulta, eles são submetidos a vários costumes, a rituais, a palavra correta mesmo, ritual, de teste de coragem. Vão testar a coragem. Então, esse da Tocandira é uma luva, os meninos têm que enfiar uma luva, a mão numa luva de palha, toda trançada, e nessa luva de palha existem formigas que vão picar a mão do menino. Então, é um teste mesmo da coragem para ver se o menino suporta a dor, né? Esses rituais são encenados no Festival de Parintins. Outro festival é o dos Mundurucus, que eles exibiam as cabeças dos inimigos nas guerras tribais. Eles enfeitavam com penas de urubu, com penas de aves, e essas cabeças eram exibidas, né? Eram os troféus, né? E nesses festivais, e aí também essa tradição, esse costume vai chegar até o nosso boi-bumbá no século atual, vocês vão ter elementos da floresta, animais, seres mágicos, criaturas híbridas. O que a gente fala sobre criaturas híbridas? Metade homem, metade bicho, metade homem, metade planta. Seres imaginários, seres encantados, né? É o que a gente... tudo isso faz parte do imaginário caboclo, né? Que mistura elementos, né? Das 3 etnias, né? O branco, o negro, o índio. A mistura das 3 raças vão aparecer nesses festivais. E aí, o boi-bumbá, que é o foco. O boi-bumbá não é de lá do Amazonas. O boi-bumbá é levado para a região norte quando os trabalhadores, né, os migrantes, né, os migrantes nordestinos,
eles vão se espalhar por todo o Brasil. Quando a gente estuda a cultura brasileira, a gente vai ver que o nordestino vai construir São Paulo, o nordestino vai para os estados do sul, para o centro-oeste, e quando ele vai para o norte, ele leva a brincadeira, o costume do boi-bumbá. Então, eles é que vão povoar o extremo norte, principalmente na exploração da borracha, né, seringueiros e construção de ferrovias e de tudo, e eles vão levar a lenda do boi. Como é a lenda do boi? A mãe Catirina, está aí na tela, né? Mãe Catirina está grávida. Mãe Catirina é uma escrava e pai Francisco, coloquei entre parênteses Mateus, porque existem algumas variações. Em algumas variações se chama esse personagem de Mateus. Mãe Catirina, casada com o pai Francisco, está grávida. E eles trabalham aonde? Eles trabalham numa fazenda. O boi boi é o mais mimoso da fazenda, é o mais bonito, e que a sinhazinha trata ele como um bichinho de estimação, né? Tem o amo do boi, que é o que cuida do boi, o médico, o padre, e que quando chega essa lenda lá no norte, existe uma mudança, né? E o que acontece? Mãe Catirina, ela tem o desejo de comer a língua do boi, mas só pode ser daquele boi. E aí, pai Francisco se vê encurralado. Como é que ele vai matar o boi, né? Mais querido da fazenda, o mais caro, o mais bonito, premiado, o boi que era o dengo da sinhazinha, né? Que é a filha do dono da fazenda. Então, com toda a chantagem emocional da mãe Catirina, ele vai lá e corta a língua do boi. É lógico que o boi vai morrer. E aí, na lenda original é chamado um médico e depois um padre, né? Para ressuscitar o boi, para curar o boi. Quando essa lenda é levada para a região norte, essa figura de padre e de médico se fundem no pajé, que é o líder espiritual da tribo. Ele não só é o líder espiritual, como ele é o curandeiro, né? Porque são características que se fundem. A cura está ligada à religião, a manipulação das ervas também está ligado ao transcendental, né? A religião. Então, está tudo ligado. Então, já não existe mais a figura do médico e do padre, mas sim do pajé. Então, no Festival de Parintins, quem vai exercer essa função de chegar lá e ressuscitar o boi é o pajé, né? E isso acontece na festa de São João, né? Naquele período em que o Nordeste está dançando quadrilhas, no mês de junho, né, que a gente tem Santo Antônio, São João e São Pedro, acontecem essas festas. O Festival de Parintins é especificamente no último final de semana de junho. Eles já determinaram, antes já foi assim em data fixa, 28, 29 e 30. Mas para que atendesse melhor aos turistas, eles determinam o último final de semana. Então é sempre sexta, sábado e domingo. O Festival Folclórico de Parintins começa em 1966 como disputa, ok? Essa tradição já acontecia pelas ruas de Parintins, mas apenas como brincadeira. E aí ele se transforma em disputa em 1966. Essa juventude alegre católica é que começa a organizar. Os criadores dos bois, do garantido, a gente tem o Lindolfo Monteverde, o boi é branco e tem as indumentárias vermelhas. O caprichoso, que o boi é preto e tem todas as indumentárias azuis, ele é criado por Emílio Vieira, só que ele vem de Manaus. Só que ele não ele abandona, por algum motivo ele passa o boi caprichoso para os irmãos Cid. Então, a gente vai ver que depois só quando você vai procurar mesmo a origem do boi, mas hoje os irmãos Cid, e ainda tem, até hoje a gente tem como sinhazinha a neta, a bisneta desses irmãos Cid.
E ainda a gente tinha o boi fita verde do Aninga, que por isso que eu disse que só sobreviveram 2, né? Dizide o passarinho que não foi à frente, né? Não vingou. Nas décadas de 1930 a 1960, dançavam pelas ruas, em frente às casas. E até que o governador do Amazonas vai até lá para assistir o festival e percebe que o festival já estava com uma estrutura muito grande, que tinha a grandiosidade do festival, que já não era mais justo ou não era mais viável, né? Que também deveria causar um transtorno muito grande pelas ruas, né? Nas casas. E ele decide construir o bumbódromo, que é essa estrutura que vocês estão vendo aí, uma visão de cima, né? Uma foto deve ser tirada por um drone. E é mais ou menos o formato de uma cabeça de boi, né? Estilizada, né? O formato. E vocês percebem pela estrutura que tem um lado vermelho e um lado azul. As torcidas não se misturam, certo? A torcida que na verdade se chama galera. A galera azul não se mistura com a galera vermelha. E mais acima vocês veem as arquibancadas, né? E também tem camarotes, tem toda uma estrutura, além de um centro cultural para que é uma escola, um liceu. Fundado em 88, reestruturado em 2013, capacidade para 35 mil pessoas. Aí eu falo do Centro Cultural, Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, e a manutenção, eu diria que a manutenção de todo o festival. Ele vai instruir as novas gerações de artistas, porque no festival, para construir todo aquele festival, a gente tem desde o compositor das músicas, o diretor, o que vai desenvolver o tema daquele ano, e aí quem vai até lá e conhece, percebe que existe uma estrutura muito bem feita, porque, digo academicamente, já com bastante embasamento. As pessoas já têm procurado ir além do conhecimento tradicional, mas em se especializar, sair, fazer uma universidade, uma graduação de dança, uma graduação de teatro, artes cênicas, uma graduação de audiovisual, para voltar para a sua cidade e ali repassar esse conhecimento para as novas gerações. Então, nós temos oficinas para crianças de dança, de teatro, de artes visuais e de tudo lá dentro desse centro cultural. Além de exposições, por exemplo, dos bois. Todo ano é feito os troféus, os bois que vão passando pela arena, porque todo ano se faz um boi. Vários bois, principalmente o garantido, porque o boi é branco. Então, para uma noite de festival, muitas vezes eles têm 3 bois, porque o boi não pode aparecer sujo. E se acontecer alguma coisa, se rasgar o boi, né? Então, eles fazem uma série de bois para que aconteça o festival. Então, tudo isso eles têm um acervo enorme. Então, vão sendo expostos tanto nos barracões, né? Os barracões têm exposições itinerárias, e como lá no centro, nesse centro cultural. O festival acontece no último final de semana de junho, são 3 noites de apresentação de cada boi, 2 horas e meia de duração para cada boi, né? E isso é cronometrado, tem um cronômetro enorme lá na frente das cabines dos jurados. O presidente do júri, porque nós somos 10, 9 vão dar notas, porque não pode ser um número par, né? Senão dá empate. E o décimo jurado, que é escolhido por votação entre nós, né? Uma pessoa, alguns se oferecem, né? Outros não têm interesse, que é muita responsabilidade o presidente, né? Ele tem que assinar todos os papéis, revisar tudo. Então, esse presidente é quem aciona o cronômetro quando o boi começa a entrar na arena, né? Essa ordem, por exemplo, na primeira noite tem uma ordem, primeiro garantido, depois caprichoso,
depois vice-versa. Ela é toda sorteada, né? Tudo sorteado. 21 itens, vocês vão ver os itens agora, são julgados. Os jurados são separados em 3 blocos. Um bloco que vai julgar a parte musical e comum, outra de cenografia, figurino, e a outra da dança, né, coreográfica, né? Então, cada 3 jurados vão julgar 7 itens, e essas notas serão somadas e todas divulgadas na segunda-feira, né? Logo cedo a apuração começa a ser feita. Os itens, agora começa a apresentação de todos os itens para vocês, certo? O apresentador, que é o nosso mestre de cerimônia, é ele quem vai narrar, ele fala essas 2h30, ele tem que ter muito gogó, né? Ele vai realmente narrar todo o espetáculo, é o fio condutor de toda a história. Por isso que não, essa expressão ópera a céu aberto não é minha, não. É o que afirma, é o que falam do espetáculo, porque realmente é uma ópera, né? Todo o cenário, figurino e toda a história, né? Esse é Israel Paulin, ele está no Garantido desde 2002. Esse é Edmundo Oran, do Boi Caprichoso. Então, o apresentador está o tempo todo e ele tem a obrigação de chamar a atenção dos jurados no momento em que um item deve ser julgado. Nesse momento, item 1. Então, você tem toda essa narração. Não sei se na transmissão da Band ou da TV Cultura, quando elas transmitem, não sei se isso aparece, né? Mas porque eu acredito que existe um momento que é ao vivo e outro que é editado. Então, ele vai falando o tempo todo, né? A gente não fica, o jurado não fica lá solto para... Não, ele é todo realmente muito, muito, muito bem direcionado. Segundo item é o levantador de toadas. Eu diria que é o principal cantor. Por que principal? Porque o apresentador também canta e o amo do boi também canta. Mas o principal é o levantador de toadas. Porque, assim, o levantador de toadas, ele vai ter um momento em que ele vai defender aquela toada da noite. Ele vai ser julgado, tanto vai ser julgada a letra e toda a composição da toada, como a interpretação dele. Então, são 2 itens que são julgados pelos 3 jurados que estão responsáveis por isso no momento. Então, ele é o principal, é quem canta mais durante todo o espetáculo. Diria que o Davi Assayag é um dos mais famosos cantores do Boi Bumbá, do Festival de Parintins, que ganhou o mundo com a música Vermelho, né? Que foi gravada pela Fafá de Belém, né? Então, a primeira gravação é da voz dele. Hoje ele é do Boi Caprichoso, mas ele já foi do Boi Garantido. Então, existe essa transição, né? Então, ele hoje aqui, vocês dizem, mas ele cantava o Vermelho e você está dizendo que ele é do Caprichoso. Hoje ele é do Caprichoso. Já tem um tempo que ele é do Caprichoso, mas ele já foi do contrário. Existe isso. E hoje quem está no Garantido, né, é Sebastião Júnior, que é um pouco mais jovem, né, do que Davi Assayag. O terceiro item, e aí eles vão ter nomes específicos, é a bateria, né? Para quem já ouviu falar das escolas de samba, eu faço essa analogia, nas escolas de samba brasileiras, então nós temos a bateria, não é aquele grupo percussivo que segura todo o andamento, a velocidade da música que dá a estrutura percussiva de todo o desenrolar do espetáculo. No Garantido, ela é chamada de batucada, ok? Como se tivesse assim, um nome próprio, ela é uma persona, ela é a batucada. São 400 componentes da Baixa do São José. Baixa do São José é um bairro do Parintins, porque a gente percebe que existe o discurso de um boi veio mais do povão e o outro boi é um pouco mais de elite,
né? Então, a Baixa do São José, eu diria que é uma periferia de Parintins. É considerada uma periferia. Os instrumentos que a gente vai encontrar nos dois, caixinha, repique, cheque-cheque, palminha e tambor. Todos esses instrumentos. No Caprichoso, eles são chamados de marujada de guerra. Esse mesmo conjunto de músicos, né, de percussionistas, mesmos instrumentos, além de toda essa parte percussiva ao centro, né, no meio, que essa parte percussiva é dividida em dois, ficam dois regentes em cima diria, um púlpito ou um tambor bem grande, eles ficam para ser vistos por toda a bateria. Existe a banda, né? Toda a banda da parte harmônica e melódica. Então, a gente tem teclados, eu vou colocar depois algumas toadas para vocês ouvirem, e o teclado é muito presente, né? Os sons sintéticos são muito presentes nas toadas. Cordas, metais, contrabaixo, guitarra, uma banda, com instrumentos também, tem alguns momentos tem instrumentos, diria, de orquestra, como violoncelo, contrabaixo, violino, viola. E acontece também algumas participações especiais. Tem momentos, por exemplo, quando o amo do boi vai entrar para fazer uma coisa semelhante a um desafio, um repente nordestino, então entra uma sanfona junto com ele, para dar estrutura. E também instrumentos étnicos, porque nos relatos, quando eles vão fazer a narração de lendas, por exemplo, lendas andinas, então entram a zamponha, entram flautas, entram instrumentos de cordas específicos. Quando eles vão falar dos escravos, então entram atabaques, afoxés, chequerês. Então, eu diria que essas são as participações especiais, de acordo com o tema. E existe uma banda fixa, muito bem estruturada, maravilhosa. Essa é a batucada, né? Eles também estão todos com seus adereços. Cada noite tem roupas diferentes, né? É uma quantidade de figurinos gigantescas, porque o apresentador e o levantador de toada trocam de roupa diversas vezes na noite. É um desfile mesmo, é maravilha. E essa é a marujada de guerra, né? Do Caprichoso. Outro item, né? Quer dizer, nós temos itens que são pessoas, né? E temos itens que são partes encenadas, né? Mas a gente chama de item porque são partes do espetáculo em que a gente vai dar uma nota, vamos julgar. Então, no ritual indígena, quem vai julgar são os jurados responsáveis pela parte cenográfica, né? Pela parte cenográfica, teatral e coreográfica. Ritual indígena é uma cena que deve acontecer sobre um ritual, como eu falei daquela do ritual da formiga tocandira, né? Tem o ritual do Quarupi. Então, eles escolhem um ritual naquele ano do festival e vão encenar. É um item obrigatório. Se não acontecer a encenação e com todas as regras, é tirado o ponto. Extremamente dramático, com coreografias, cenografias, interpretação e uma música que vai conduzir o tempo todo aquela cena, né? As alegorias, que são aqueles bonecos gigantescos que entram em carros, que são empurrados, entram e saem. E, geralmente, algum item individual vem dentro dessas alegorias. As alegorias são caixinhas de surpresa, porque muitas vezes elas entram pequenas, encolhidas, para passar sobre o arco da entrada do bumbódromo, e lá dentro eles abrem aquela alegoria, se transformam em outra figura, e dentro daquela figura sai o boi, sai a cunha-poranga, sai a rainha do folclore. É uma coisa que você não consegue piscar o olho nas 2h30. Porque alguém pode dizer, é monótono. São muitas horas, 5 horas para ficar ali vendo um espetáculo. Não há monotonia. A música não deixa você ficar parado e a diversidade de informações visuais e coisas acontecendo ao mesmo tempo na cena não deixa você cochilar, não.
Olha aí, uma alegoria. Vocês podem perceber que tem uma figura lá no meio, né? Uma pessoa lá no meio dessa alegoria. Algumas alegorias vêm coreografias em cima, vários componentes encenando, né? E algumas dessas alegorias, como eu disse, abre a boca, abre, se transforma e sai alguma coisa de dentro, um item. Outra alegoria é uma do caprichoso, outra do garantido, né? Dá para vocês identificarem pelo predomínio de cores, né? Palheta de cores, né? De cada um. Outra alegoria, aí vocês veem, né, que são seres híbridos, né? Você vê um ser com asas, metade humano, e a cobra grande, e as tribos ali embaixo fazendo. E aí um item tá saindo lá de dentro da cobra, né? Ela vem em cima da cobra, na verdade. Outra alegoria. Essa arara, ela estava com as asas fechadas. Ela entra na arena com asas fechadas. E aí, em algum momento do espetáculo, ela abre e aí aparece o boi. O item 5 é a porta-estandarte, é bem semelhante às escolas de samba, né? Nós temos uma bandeira, um estandarte que representa o boi. Nós temos no Caprichoso Marcela Marialva e no Garantido Edilene Tavares. São mulheres belíssimas, né? Com esses destaques, né? Atrás, muita pena é usada, mas eu questionei quando a gente visita os barracões, e aí, essa questão ecológica, com tanta pena, existem penas sintéticas. E né? Existem as penas sintéticas. As penas naturais, algumas são usadas apenas nos destaques, que são essas figuras, né? As destaques, mas as outras fantasias não são penas sintéticas. E aí o estandarte, que é essa bandeira, né? Do boi. A outra, porta-estandarte. Mais um item individual é o amo do boi. Quem cuida é o vaqueiro, né? É aquela figura nordestina do vaqueiro, é quem cuida do boi. No Caprichoso a gente tem Prince, atualmente, né? Garantido, Tony Medeiros. E aí o amo do boi, ele traz o elemento do berrante, que é mais um instrumento musical, né? Então ele vai chamar o boi, ele tem essa função. E o amo do boi, ele vai fazer uma brincadeira. Ele vai entrar ou com um violeiro ou com um sanfoneiro junto com ele, canta uma música específica dele e que é um desafio, na verdade. Ele vai o tempo todo desafiar o contrário. Ele vai ficar, né, cutucando, beliscando, fazendo piadinha, né? É um desafio, né? Um repente, essa é a estrutura do amo do boi. É essa função do amo do boi, né? Ele vem com o boi, apresenta o boi e faz esse desafio. É o outro, do garantido. Outro item, né? É a sinhazinha da fazenda. A sinhazinha já é do núcleo, né? Branco, europeu, português, que são os donos, é a filha do dono da fazenda. E aí vocês veem o nome, pelo nome que essa moça, a do Caprichoso, ela é da família, já é bisneta ou neta dos irmãos Cid. Então, é uma questão de tradição. E ela vem junto com o boi, com o amo do boi, naquele momento. É também uma fantasia muito grandiosa, com saias rodadas, estilo de roupa europeia, né? Roupa de princesa. Esse é o estilo da roupa da sinhazinha, sempre muito rodada, muito cheia de pompa. O item 8 é a rainha do folclore, que aí já é um item com característica indígena, né? Brenda Beltrão do Garantido, Cleise Simas do Caprichoso. O folclore é uma guerreira, né? Uma guerreira que vai fazer uma performance
uma dança muito dinâmica. Eu faço a comparação. A dança e a coreografia da Sinhazinha são bem diferentes. A Sinhazinha, pelo peso de toda a roupa, é mais com elementos circulares e graciosos, né? De fazer carinho no boi, mandar beijo na plateia, o leque e todos aqueles elementos. Já os itens indígenas, que são Rainha do Folclore, Cunhamporanga, eles já são com características de guerreiros. Guerreiros, são guerreiros, né? É muito mais dinâmico, bem. Eu acho a expressão, né, de guerra, de luta, que ela mostra, né? Todos esses itens que são indígenas. O item 9 é a Cunhamporanga. Esse termo, Cunhamporanga, é a índia mais bonita da tribo, né? Então, o item da beleza, né? Todas elas são maravilhosas, que a gente fica assim, morrendo de inveja. Mas essa é a representação da beleza, né? Indígena. Maciele Albuquerque do Caprichoso, Isabelle Nogueira do Garantido. Elas ficam durante um tempo, depois saem, que precisa muita dedicação, né? Ensaios, todo um cuidado também, né? Beleza. São mulheres maravilhosas e as fantasias também são maravilhosas. Cada noite uma fantasia diferente. Vocês veem todos os elementos, né? De contas, de dentes e de sementes e penas, né? Pena tem demais. E o item principal, que eu diria, do espetáculo, que é o boi bumbá. E a gente tem esse termo, que é chamado de tripa ou miolo, que nada mais é o artista que vai ficar embaixo do boi. E ele não aparece no espetáculo, né? Em algum momento, no final do espetáculo, ele dá um tchauzinho. Mas é aquele quem vai fazer toda a evolução, toda a movimentação lá embaixo da carcaça do boi, daquela estrutura pesada. Ele tem que ser uma pessoa muito forte, com um preparo muscular, né? Assim, muito grande. Então, existe esse termo tripa ou miolo, né? Do caprichoso Alexandre Azevedo e do garantido Denildo Pissanã. E eles é que constroem também o boi. Então, eles participam também. Ele não só faz a coreografia, mas ele também participa lá da construção do boi. A estrutura aí, né? Uma estrutura de metal fibra, aí para depois dar todo o acabamento de veludo e os detalhes de chifre. Tem que tentar ser mais leve possível para que ele, 2 horas e meia carregando um boi, né? E fazendo movimentos, sobe, desce, né? Abaixa, é uma coreografia bem pesada. Por isso, vejam, são vários bois, né? Eles mostram porque os jurados vão visitar os barracões antes do espetáculo, e eles mostram que para cada festival é feita uma média de 7, 8 bois, para que sempre tenham de reserva. O item 11 é a toada, a música em si é julgada. É como como a gente faz analogia, como eu faço sempre analogia das escolas de samba, né? É como um samba enredo. Então você tem a toada. Só que a grande diferença do Festival de Parintins é que são 3, né? Cada noite tem uma toada. E aí, para vocês, eu vou mostrar uma toada. Agora, nesse momento, eu vou botar uma música para vocês ouvirem. Tá no sangue.
Pra nenhum boi ficar com ciúme. Essa foi de 2018, Boi de Negro. Afro-brasileiro, vindo de além-mar, desembarcou nas senzalas do Brasil colonial. Cultura africana, transfigurada em mitos, nas lendas e histórias, se fez o Bumba Meu Boi. Ginga Boi, diz o Lua. Então dá para vocês perceberem que tem toda a instrumentação, a impostação de voz, né? Coincidentemente, as duas toadas são cantadas por Davi Assayag, porque a primeira toada que eu mostrei para vocês foi do ano de 1988, e ele estava nesse momento no Garantido, e no ano de 2018, essa toada do Boi de Negro, ele já estava no Caprichoso, né? Mas nós temos no Spotify, vocês encontram todos esses álbuns disponíveis de 95 até esse ano, que mesmo não tendo o festival, né, não acontecendo esse ano na data específica, eles fizeram toda a estrutura e tem o álbum gravado, tá tudo lá, não deixaram de fazer nada. Outro item, o item 12, é o pajé, que é o feiticeiro da tribo, né? Feiticeiro, curandeiro, chefe espiritual. Do Garantido André Nascimento e do Caprichoso Neto Simões. Vocês vão ver. A performance do pajé traz todo a dramaticidade, a expressão, né? Portanto, vocês podem perceber, eles usam lente, eles usam todos os recursos possíveis para simular o mágico. Na noite em uma das noites do festival, no ano que eu estive lá, um dos pajés entrou voando com um dispositivo, um aparelhozinho, entrou voando. Outro pajé entrou rastejando como um escorpião. Então, e todos os pajés a gente percebe que existe essa transfiguração dele dentro da arena. Ele vem como um bicho, ele se transfigura num bicho, né? Porque ele tem esse poder mágico de ser um homem, mas que se transfigura em um animal mágico, um animal que está dentro do enredo da noite. Muito expressivo, né? A maquiagem incrível, né? Eles exploram todos os recursos possíveis mesmo para a expressão do pajé ser bem... é impressionante. Outro item, e aí um item coletivo, tribos indígenas, aí eu coloco, existe um número mínimo de etnias. Se o boi não cumprir aquele número mínimo de etnias, de tribos, de grupos, né? Dentro da arena, é descontado ponto. Então, e tem que ter um número X de componentes. Essa é uma foto. É difícil encontrar fotos das tribos indígenas, né? Acho que eles não mostram muito esses momentos. Eles dão muita ênfase aos itens individuais. Mas vocês percebem que a indumentária, embora tenha cores parecidas, elas são diferentes. Então, enfileiradas, em algum momento elas vão fazer coreografias. Item 14, tuxauas. Tem um A mais aí, a grafia está errada. Tuxauas, chefes indígenas. Esse seria o tuxaua. O pajé é o chefe espiritual, curandeiro. O tuxaua é o chefe político, né? É o chefe político da tribo. Então, o tuxaua é uma coisa que é impressionante, a força física que tem que ter esse item, porque ele carrega todo esse esplendor aí, essa estrutura de metal. Ele quem cria essa arte e ele quem carrega. Vocês percebem, ele está ali embaixo da arara.
E assim, a evolução deles é muito rápida, eles entram e passam muito rapidamente para serem julgados pelos jurados, porque é exaustivo carregar isso daí, mas são estruturas maravilhosas, porque nas estruturas eles têm que carregar, tem que conter elementos daquela tribo, elementos gráficos, né? Toda a simbologia aí tem regras, né? Se ele representa a tribo dos Mauás, ele tem que ter elementos gráficos ali deles, a cerâmica, a roupa, ou então as pinturas corporais, tudo tem que estar ali dentro, artesanato de pena, né? Tudo isso, cestaria, tudo isso está nessa estrutura dos tuxauas. Outra estrutura muito grandiosa, né? É muito grande isso, gente, para um homem carregar. Mas tem tudo isso. Outro item é uma figura típica regional. Ela tem que aparecer obrigatoriamente no espetáculo. Exemplos de figuras típicas regionais: rendeira, o pescador, o caboclo, a curandeiro, o artesão, o seringueiro, dentre outros, né? Mas tem que, em algum momento do espetáculo, apresentar uma dessas figuras típicas. Ela tem que estar numa alegoria, ela tem que ter uma cena só para ela. Por isso que o espetáculo é tão grande, tão demorado, né? Todos esses itens têm que ser apresentados todas as noites. Aí uma figura, né? O pescador. E aí ele também vem, essa figura também vem numa alegoria. E é encenada ali em cima, vocês podem perceber que tem uma alegoria que está acontecendo uma coreografia em cima da alegoria. E o item 16 é a própria alegoria, né? Porque o momento é julgado se acontece a presença da figura, e no outro momento é julgado a qualidade da alegoria. Observar o realismo, a expressão da figura, né? Se o artista foi fiel ao que ele realmente queria passar. E outra coisa que é levada em consideração pelos jurados é se a alegoria termina o espetáculo íntegra. Porque se cair algum pedacinho da alegoria, se acontecer alguma coisa com a alegoria, rasgar alguma coisa, o jurado pode tirar ponto, porque a qualidade é o que a gente chama de... Vocês vão ver, o último item que é julgado é o item 21, que é a harmonia do conjunto folclórico. Essas coisas não podem acontecer durante o espetáculo. É um dos itens a serem julgados e pode tirar ponto. Outra alegoria gigantesca, né? Essa foto já apareceu. Vocês veem o tamanho dessas alegorias, são imensas. E recursos de fumaça, de luzes, de um monte de sons, né? Porque algumas alegorias, que são monstros, que são criaturas, elas emitem som mesmo quando entram na arena, tem som, articulação, elas são articuladas, articulação tal que as escolas de samba do Rio de Janeiro, elas importam os artistas de Parintins há muito tempo já para aprimorar todas as alegorias do Rio. O Rio estava assim, né, anos-luz da qualidade de alegorias do Parintins. Então, já existe esse intercâmbio, essa troca entre escolas de samba e Parintins. E vice-versa também acontece, viu? Os do Rio de Janeiro vão para lá também. Item 17 é a lenda amazônica. Assim como a figura típica, em algum momento do espetáculo, da narração, tem que aparecer uma lenda, né? Que é uma história fantástica de algum ser que aparece na floresta, né? Que o centro de tudo é o rio e é a floresta, né? A Amazônia é isso, o coração é a floresta. Então, nós temos o boitatá, que é uma cobra de fogo. Boitatá é uma coisa que corre no mato e pega fogo e incendeia. O boto, que é um golfinho, né? Só que é o golfinho do rio. O boto cor-de-rosa, né? E a lenda do boto é que ele sai com chapéu, se transforma num moço bonito e vai atrás das moças nas festas, né? E leva a moça para o fundo do rio. A iara, semelhante. A iara é a sereia, né?
a sereia também sai, seduz com o canto o homem e leva para o fundo do rio também. E Urupari, que já é outra figura muito semelhante a um demônio. Cobra grande, né, já às vezes assim, e aí tem outras corruptelas, assim, a anaconda, né, uma cobra muito grande, então, assim, mas também é uma lenda. A cobra grande também é chamada de boiúna. A Vitória Régia, que já é uma lenda de Índia que morre e se transforma, né, tem um fim trágico, tem muitas lendas assim, como a do Guaraná, da Vitória Régia, que existe um fim trágico, um amor impossível. E aí, aquela índia ou aquele índio, ele renasce como se fosse uma compensação da natureza. As virtudes daquela pessoa, daquele índio, são transformadas em uma planta, né? A Vitória Régia, o Guaraná. Matinta Pereira já seria um ser da noite e assusta, né? Ele vem assustar as pessoas à noite. A Matinta Pereira é uma velha que, na verdade, ela se transfigura na coruja que a gente chama popularmente de rasga-mortalha. Né? Curupira, que é o bichinho virado com os pés para trás. E o bicho folharal. Esse bicho folharal nunca tinha ouvido falar, que assim, vai punir os caçadores. Ele sai lá da mata para defender os bichos, para eles não serem caçados. Mas tem outras. A Matinta Pereira aí. Então, essa alegoria, ela entra como a velha, mas depois, em algum momento, ela abre as asas e vira uma coruja, que é a popular coruja rasga-mortalha, né? Vocês podem procurar lá no senhor Google, que vocês vão ver qual é a coruja. Aqui mesmo, aqui onde a gente mora, tem muita rasga-mortalha. Rasga-mortalha porque quando ela passa por alguns locais, ela dá um pio, um grito, é o canto dela, e é assustador. E aí dizem que se a coruja passar por uma casa e der esse grito, ali vai acontecer uma morte. Essa é a crendice popular, né? Outra figura, né? Outra lenda, cobra grande. E aí tem um item em cima dela. Mais um item é a vaqueirada. A vaqueirada é um conjunto de homens, né? Sempre não tem mulheres na vaqueirada. E eles são guardiões, como se fossem os cavalheiros, né? Que vão proteger o boi-bumbá com lanças. Tem um cavalinho de pano, assim, como se fosse suspensório. Eles carregam aquele boi e realizam uma coreografia. Foi muito difícil encontrar uma foto da vaqueirada, mas espero que dê para ver que eles carregam tem semelhante a um estandarte, o tema da música deles, e esse boizinho fica pendurado, esse cavalo fica pendurado, é muito semelhante à burrinha de Recife, né, do Pernambuco, bem semelhante à estrutura que eles carregam. Item 19 é a torcida, que é chamada de galera, que é muito importante para todo o clima do espetáculo, né? Eles seguram a onda mesmo, o tempo todo fazem coreografia, cantam, e existe uma peculiaridade. A galera do boi contrário não pode se manifestar enquanto o outro está se apresentando. Não pode vaiar, não pode fazer nada, é respeito total. E a luz deles fica apagada, a luz no local. Se o vermelho estivesse apresentando, o outro lado está apagado, né? E eles usam objetos o tempo todo para criar efeitos, usam luzinhas, usam adereços que balançam, formam figuras, cantam junto no momento que o apresentador solicita que eles cantem. Algum momento a batucada para e deixa a galera cantando a capela sozinha. Então, realmente dá uma explosão, assim, dá um clima muito interessante quando a galera participa. E a galera é julgada também. Aí a galera, caprichoso, todo azul. Vocês podem perceber que tem aqui um pedestal, dois homens, eles são
eles ficam animando a galera o tempo todo e fazendo as coreografias para eles, né? Eles vão conduzindo a evolução, a apresentação da galera. E aí a galera vermelha, do garantido. Não sei se vocês notaram que também lá o logo da Coca-Cola tem que ser azul, né? Não pode ficar só no... E de outros, do Bradesco também, né? As empresas que têm o predomínio de uma cor têm que fazer das duas cores. Os patrocinadores, né? Mais um item que é a coreografia, né? Das tribos e etnias. Eu não falei em algum momento antes que tinha que entrar as tribos, né? As etnias no espetáculo. Então, em um momento, elas vão fazer essas evoluções, essa coreografia, e essa coreografia será julgada. Esse item é julgado por dois grupos de jurados, porque é julgada as fantasias e também é julgado a coreografia que eles fazem, né? Então, nesse item da coreografia, também tem que aparecer a lenda do boi. Em algum momento do espetáculo, é item obrigatório que apareçam todos esses personagens aí, da lenda tradicional. Pai Francisco, Mãe Caterina, Amo do Boi, todos têm que aparecer e rapidamente fazerem o alto do boi. Que é aquele momento, ela está grávida, ele corta Pai Francisco corta a língua do boi, o boi morre, dentro o pajé, ressuscita o boi, né? Então, é item obrigatório ele entra como coreografia. Olha lá, tem que haver a encenação. Aí é Mãe Caterina e Pai Francisco. E cada noite eles vêm diferentes. Mas é perceptível, assim, porque são negros, são personagens negros, mas nem sempre são realmente pessoas negras. Alguns são pintados, né? E tem essas características, né? Item 21, que é o último item, é a organização do grupo folclórico, né? Esse não é um item que a gente possa ilustrar para vocês, mostrar uma foto, porque é o todo. 3 jurados são incumbidos de perceber durante todo o espetáculo se existe uma harmonia, se eles se distribuem bem na arena, se eles fazem a coreografia com sincronismo, se os dançarinos não se perdem, se estão todos bem sincronizados com a música, né? Então, organização do tema, domínio da coreografia de arena e se acontece alguma coisa lá que não deveria, por exemplo, um integrante deixou cair alguma coisa que atrapalhou, o outro escorregou, né? Deus o livre, aconteceu uma coisa dessa. Mas a gente tem que ficar atento a essas coisas. Se uma alegoria rasgou, se caiu alguma coisa, se tem alguma coisa solta e outras coisas que são proibidas dentro do espetáculo. Por exemplo, só é permitido ser usado um tipo de fogo de artifício, que são fogos frios, né? Que não tem uma especificação, tanto que o corpo de bombeiros está o tempo todo, o corpo de bombeiro tem que liberar, eles têm que apresentar quais serão os fogos que serão utilizados, porque pode haver uma impugnação, um boi impugna o outro, e aí existe uma perda de pontos, uma punição, né? É uma punição se eles usarem um fogo de artifício do tipo quente, né? Existe toda essa especificação. O corpo de bombeiro tem que avaliar e liberar todo o fogo de artifício que for usado durante o espetáculo. E é isso aí. Essas são referências bibliográficas, bem resumidas. A gente tem muita coisa no site da TV A Crítica, que é a TV lá do Amazonas. E a gente tem muitos trabalhos científicos, artigos científicos já que relatam sobre o espetáculo Festival de Parintins.
Muito bem, Tereza, muito obrigada. Nossa, foi muito interessante, muito. Eu que agradeço. É tudo muito grandioso, não é? A gente se impressiona com o tamanho das coisas, com tanta cor, com tanta luz, É tanto imenso. detalhe, não é? Eu acho que É, deve ser um trabalho super criterioso, minucioso para poder julgar, não é? Porque eles são tão profissionais, que, claro, são. os acidentes acontecem, mas de todos modos eles cuidam de todos os detalhes, né? E não, nossa, para conseguir fazer a diferenciação entre um e outro deve ser um trabalho muito difícil mesmo, não? É. Não é? É muita coisa para julgar, muita coisa para prestar atenção, não? Muita. Você não pisca o olho. É muito, assim, não tem como ser monótono, né? Porque às vezes a gente pensa 2 horas e meia, meu Deus, eu vou cochilar. Não? A mochila. É muito legal. Então, a gente tem algumas perguntas aqui. Gostaria de convidar as pessoas que estão nos acompanhando, se quiserem fazer mais perguntas, podem ir anotando aqui no chat, a gente vai passando para a Cristina. A primeira pergunta que a gente tem é do Diogo Almeida, que ele é o nosso chefe aqui do setor educacional da Embaixada. Ele teve que sair, mas ele deixou uma pergunta. Ele diz que muito obrigado pela palestra, muito informativa sobre essa maravilhosa manifestação cultural da Amazônia. Ele pergunta se tem uma diferença, caso haja, entre o boi que é feito no Parintins, essa festa que é feita em Parintins, e o boi bumbá do Maranhão. Olha, eu não sou especialista, né? Não, eu diria assim que eu não conheço muito bem a do Maranhão, mas do pouco que eu conheço, os instrumentos, sim, eu conheço que tem instrumentos diferentes, a dança, né? Os ritmos são um pouco diferentes, a relação das pessoas, e eu me lembro muito bem que existe um tambor muito grande no Maranhão. Isso eu me lembro de documentários, né? Porque eu não fui até o Maranhão. Mas que esse tambor bem grande não usa. E no Parintins a gente só tem 2. No Maranhão a gente é uma festa de rua e tem vários bois, né? Então, eu acho que a diferença principal é essa. Mas pelo instrumental, como eu sou musicista, então eu acho que eu me ligo muito ao instrumento, né? Eu me lembro, e esse tambor grande que tem no Maranhão, eles afinam na fogueira, afinam no fogo, então esse tambor, não sei se é onça, não sei, não me lembro o nome desse bendito desse tambor, mas eu me lembro dessa diferença. Essa é bem marcante, mas não lembro todas. Mas tem diferença sim. E adaptar. A Daniela estava perguntando, você já comentou um pouco a respeito de se havia uma influência ou intercâmbio entre o Festival de Parintins e o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Sim, Não sei se sim. você pode falar um pouco, porque você falou que os profissionais, eles vão de um lado para o outro, né? Eles vão para Parintins. No ano que eu fui jurada, a comissão de frente de uma das escolas de samba os integrantes da comissão de frente foram dançar no Boi Garantido. Uhum. Pistas também, ele também participava de uma toada. E imagino que eles façam um intercâmbio no sentido da questão das técnicas da construção das alegorias, ou da construção das fantasias, da elaboração das fantasias também, não? Sim, mas assim, que eu me lembro de relatos que a principal participação do Parintins no Rio de Janeiro foi justamente a articulação. E as alegorias do Rio de Janeiro, elas não eram articuladas, elas não se movimentavam tanto, né? Eles trouxeram os parintinenses para fazer essa inovação nas alegorias do Rio de Janeiro, esse up, né? Deram esse upgrade lá nas alegorias do Rio de Janeiro. A Alma Lopes está perguntando o que representam as imagens das mulheres nos estandartes da vaqueirada. Da foto que você mostrou no item da vaqueirada, tinha as mulheres nos estandartes. Olha, assim, especificamente eu não sei o que é aquilo, mas eu posso te dar um exemplo assim. Como existem cenas que
tem que falar de uma figura típica, muitas vezes eles trazem a figura de um artesão do ano que eu fui. No ano que eu fui também houve uma homenagem para as mães, porque em uma toada se falava de Nossa Senhora, se falava então foi do macro para o micro. A Mãe Terra, Gaia, né? E aí eles dão a própria música, a própria toada tem esse fio condutor. A Mãe Terra entra, uma alegoria gigantesca, no centro Gaia, a Materaçu, que é outra deusa, uma deusa oriental, e Oxum. Então ele faz essa analogia das mulheres, da Mãe Terra, e aí ele vai para o micro. Mostra as mulheres importantes, e inclusive eles perguntaram para a gente, para os jurados, foi perguntado na casa onde a gente ficava, o nome das mães. E no momento do espetáculo, ele cita o nome das mães, os jurados. Isso daí, eu digo assim, é golpe baixo, porque a gente fica emocionado, né? Então, nesses momentos, realmente tinha fotos de mães e de mulheres da comunidade. Eu acredito que na vaqueirada deve ser assim, mulheres da comunidade que são importantes, as costureiras, as artesãs, né? Mas certeza não tenho não, porque essa foto foi a única que eu encontrei da vaqueirada. Fiquei catando, e foi a única. Mas geralmente são pessoas da comunidade. Tá certo. O João Salles Neto pergunta se você já conhecia o Festival de Parintins antes de ir para lá. E como que você virou jurada? São 3 perguntas. Se você conhecia o festival, como você virou jurada? E como você se sentiu tendo que julgar tanta maravilha e ter que descontar alguns pontinhos dessa beleza toda? Então, eu conheci o Festival de Parintins entre 95 e 98, mais ou menos. Eu conheci porque um amigo, um aluno, né? Ele foi lá. Eu não sei se ele é amazonense, se ele é da região norte, mas se eu não me engano ele é da região norte. Então, ele trouxe, ele sabia que eu trabalhava com artes, e aí ele comentou, e ele trouxe fitas de VHS do Festival de Parintins, né? E CDs, eu me lembro que eu copiei. E nessa época eu trabalhava em escolas particulares, eu era professora de musicalização infantil. E aí sempre a gente precisava de procurar itens, procurar novidades do folclore para trabalhar com as crianças. E aí eu me apaixonei quando eu conheci, ele apresentou falou sobre, ele se empolgou, né? Porque é empolgante, quem vai até um local desse realmente volta cheio de vontade de contar. E aí ele me emprestou as fitas de VHS, todo ano que ele ia, ele me emprestava para tirar a cópia. Então, tinha várias fitas de VHS copiadas do Festival de Parintins. E depois, esse festival começou a ser transmitido pela Bandeirantes. Acho que atualmente é a TV Cultura. E, enquanto eu trabalhava nas escolas particulares, com essa função de musicalização infantil, sempre explorei em algum momento do folclore, os folclore sergipano, porque nós estamos em Sergipe, né? E em algum momento também o folclore do Parintins, porque realmente é apaixonante como é gigantesco, né? A estrutura do festival realmente é emocionante. E aí eu fui percebendo, lógico, que a evolução de quanto mudou assim, os recursos, como eles faziam, parecer água, o movimento de peixe, e foi evoluindo, né? Eles foram se aperfeiçoando nessa questão de expressão das alegorias e movimentos e todos os recursos tecnológicos. Como eu fui jurada, no ano de 2018, eles abriram uma seleção pública. Até então, do que eu sei, é que as pessoas eram convidadas para serem jurados, às vezes era um artista global, era uma figura bambambam, que estava em alta na mídia, e depois eles começaram a mudar os critérios e decidiram trabalhar com acadêmicos, né? Queriam uma opinião mais acadêmica, né? Pessoas da área de dança, da área de arte, da área de música,
E no 2018 eles abriram uma seleção que chamava Escola de Jurados. Então, a pessoa se inscrevia, enviava o currículo Lattes e havia toda uma seleção sigilosa dos jurados. Um corpo de, acredito que 30 jurados foram selecionados e entraram num banco de dados, num banco de reserva, e durante 3 anos esses jurados é que vão. Então, a seleção era válida de 2018 até 2021. E aí, em 2021, acredito que vai ter outra seleção nesse mesmo critério. Como eu consegui essa informação? Um professor meu da universidade, foi meu professor no curso de artes visuais, disse, olha, tá tendo seleção, vai lá no site, se inscreve para a área musical, porque ele, como era de artes visuais, ele disse, olha, eu vou me inscrever para artes visuais, você vá para a área de música, né? Então, eu soube através dele. E como é julgar? É bem difícil, porque como eu já tinha relatado, né, antes para José e para... porque são artistas grandiosos, são artistas que... E a gente vê a paixão, não é só dos artistas, da população. Então, é muita responsabilidade para julgar, é muito difícil, mas o espetáculo emociona, como eu disse, né? Teve um momento em que falaram o nome da mãe dos jurados, né? Então, aquilo emociona. Mas, infelizmente, a gente tem que, né, julgar com critério, né? E, assim, dizer assim, qual é melhor? É impossível dizer. Mas, em algum momento, você vai ter que escolher um melhor do que o outro. E 1/10 a menos, 1/10 a mais. Mas eles são maravilhosos. Então, se eu falar uma opinião pessoal, desde que eu conheci o Festival de Parintins, eu fui apaixonada por um boi. E o outro ano, quando eu vi pela televisão, eu já achei que o outro boi foi melhor. É essa a questão, né? Mas eles são imbatíveis. Para mim, se não tivesse essa acho que instiga, né? Essa questão da disputa, é um instiga, é um estimulador. Eu devia ser assim, eles deveriam ser empate todo ano, porque eles são maravilhosos. Eu queria perguntar isso. O boi que ganha um prêmio em dinheiro? Ou como é que eles fazem? Acredito que sim, é mais incentivo, porque eles vão participar de espetáculos, né? Por exemplo, de turismo, da Embratur, tudo, né? Para receber espetáculos internacionais, vão representar o Brasil em outros lugares. Não o grupo todo, lógico, né? Os itens. Em algum momento eles levam alguns músicos e a Rainha do Folclore, e a Cunha Poranga e o Boi, né? Para fazer apresentações. Existem sim apresentações. Mas eles cada ano ganham um boi ou tem um boi que ganha 3 anos consecutivos? Sim, tem. Tricampeão, né? Eles sempre têm. Não tem regra, não. É o que der. É o que ganhar, né? Então, tá bom. Tem uma outra pergunta aqui da Ana Brache, que é a diretora do Centro Cultural do Brasil no Chile, que ela fala a respeito que é uma questão bem interessante a respeito da questão das galeras, da torcida, né? Que a importância que tem a torcida nesse evento. Ela diz que você é uma fantástica palestrante e ela ouviu dizer que a rivalidade entre Caprichoso e Garantida é tamanha que as pessoas pintam as suas casas de vermelho ou de azul, tal como ocorre com os torcedores dos clubes de bairros populares em vários países. Sim, pintam sim. A gente vê muita casa e assim, a gente vê casas bem fachadas, bem extravagantes mesmo, com boi, com estátuas de boi, com estandarte do boi, né? É bem extravagante. Mas assim, graças ao bom Deus, eu soube assim, conversando com eles, que ainda existe casamento de torcedor do Garantido com torcedor do Caprichoso, ainda bem. Eu digo aí a convivência. Dá para viver. Mas a rivalidade é grande, né? Viver o ano todo, daí na hora da festa eles separam, cada um vai para sua torcida, né? Sim, separa, né? Porque o sangue ferve, né? Você tinha feito algum comentário a respeito de que tinha um boi que era mais relacionado com as pessoas que viviam mais na periferia e o outro boi que era
é mais preferido pelas pessoas da elite? Quem que era? Que boi que era? Então, o garantido, né, como eles falam que é da Baixa do São José, mas eu, como eu não sou nativa, eu estou falando o que eu ouvi. Claro. Então, eles têm o discurso de que são, no ano de 2018, eles falam que eles são perrexé. Eles usam essa expressão, perrexé. Perrexé significa pé rachado, pé no chão. Ou seja, que são do povo trabalhador, daquele que pega no pesado. E que o caprichoso é mais um boi mais elitizado, né? Então, eles têm essa ideia. O garantido é do povão e o caprichoso seria mais de elite. Uhum. Realmente não me comprometam. Não, mas é muito interessante, porque realmente existe toda uma indústria no sentido de uma fábrica atrás dessa preparação, porque leva um ano, né, preparar tudo isso, porque imagine reciclar as fantasias, pensar no enredo, convidar as tribos que vão vir, pensar em todo o time do desfile que tem que ir acontecendo, treinar a torcida, porque a torcida tem que dançar, tem que cantar. Sim. É realmente um trabalho que é, e nesse sentido, acho que ele é bastante parecido com o que acontece no Rio de Janeiro, com as escolas de samba, né? Porque Sim, tem os barracões, né? Tem os ensaios nos barracões, tem os ensaios abertos para turistas, né? Então, assim, o festival movimenta toda a economia da cidade, né? Quando a gente chega na cidade, a gente tem uma reunião com o prefeito, que vai apresentar uma série de coisas e falar da nossa responsabilidade como jurado, da grandiosidade do festival e de que tudo gira em torno do festival. Não é só naquele período, mas patrocínios, mais incentivos culturais e verbas, tudo em torno do festival. E toda a renda que é gerada com venda de souvenir, com venda com hotelaria, hospedagem. Então, durante bem antes do festival em si, existem os ensaios abertos para os turistas. As visitas, então, é um percentual muito grande da renda da ilha, da cidade, do município, é em torno do festival. Então, é a vida. A vida da cidade é o festival. Muito bem. Não sei se alguém tem mais alguma questão para aproveitar que a presença inédita por primeira vez da professora Tereza Criscolo. Ou se você gostaria de acrescentar alguma coisa, Tereza? Eu acho que assim, o que eu teria que acrescentar é uma opinião bem apaixonada. Eu acredito assim que quem gosta de cultura, quem gosta de folclore, não deve perder a oportunidade de conhecer Parintins, porque acredito que é uma experiência única, é uma experiência inesquecível e assim, não tem como entrar naquela arena e não se contagiar e não se inundar, não ser inundada por todo aquele festival, sabe? É um festival que arrepia, que emociona e que você não vai esquecer nunca para a vida. Você vai ter vontade de voltar, com certeza. Com certeza. A quantos quilômetros de Manaus fica a cidade? 372. Então, a gente teria que chegar até Manaus e daí tomar um ônibus, um transporte até... Não, é avião, né? A Gol faz o transporte para lá. Bom, na época que eu fui, somente a Gol. Ou então particulares, né? Jatinho, né? Porque tem isso. Ou então barcas, tem as barcaças bem grandes, só que eu queria muito poder ir de barco, porque eu acho assim, mas toma muito tempo, porque eu acho que também é uma experiência de imersão na floresta, de você conhecer todo esse local, né? De ver a natureza exuberante da floresta amazônica e do Rio. Então, como jurada, eu não tive essa oportunidade porque a gente fica confinado, porque a gente fica muito protegido e a gente tem que ir rápido, né? Despesa, né? Ninguém vai... A gente chega,
a gente disponibiliza uma semana da nossa vida, larga o nosso trabalho, vai para lá. Então tem que ir rápido, tem coisa para ler, tem aqui são as estruturas, assim, o roteiro que a gente recebe, mais as regras, né? Esse é o roteiro que a gente recebe para ler tudo, para entender. Então a gente tem reunião com isso, com o prefeito, com cada representante do boi que vai passar, apresentar o tema para a gente, explicar tudo, o porquê daquilo. Então, tem muito momento que a gente tem que estar estudando, né? Então, não deu tempo para conhecer a cidade muito bem, nem o entorno da região, que é maravilhosa. A gente só ficava fazendo, ai, que bicho é aquele? Que pássaro é aquele? Que é isso? Mas é muito maravilhoso. É o que realmente eu tenho a acrescentar. Se quem tiver oportunidade, vá conhecer Parintins, porque é inesquecível. Muito bem. Pois então, muito obrigada, professora Tereza. Eu agradeço. As portas do Centro Cultural sempre estarão abertas. E, assim, para nós é uma alegria muito grande poder falar desse assunto, porque é da primeira vez que a gente fala sobre ele. A gente sabe que o festival é muito bonito, muito importante, mas a gente não tinha tido oportunidade de fazer um evento sobre esse tema. Então, nós agradecemos muito o seu tempo, a sua disposição, a sua dedicação de apresentar, de reunir toda essa informação, né, para vir contar para nós, né, para o público mexicano e de outros países aqui da América Latina que estão assistindo. É realmente uma oportunidade muito, muito valiosa. Muito obrigada, Tereza. Obrigada a vocês. Muito obrigada também a todos que nos acompanharam. Nós convidamos para que vocês continuem acompanhando a nossa programação. Cada semana a gente tem uma palestra sobre um tema cultural diferente. Agora, para agosto, a programação já está na nossa página. E realmente muito obrigada pelo interesse, não é? Por continuar conhecendo a cultura brasileira. Muito boa noite a todos. Boa noite.